Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje temos um exercício sobre derivadas parciais que diz o seguinte: sejam f e g duas funções de R em R, de uma variável real em uma variável real, e seja z uma função de duas variáveis reais em R nas variáveis x e y. Aí ele pede para calcular a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y nos seguintes casos. Na letra A, nós temos que z é uma função f de x, ou seja, uma função só de x vezes uma função só de y. E z, na letra B, é igual a f de x vezes y, ou seja, é uma função do produto de x vezes y. Eu vou primeiro dar exemplos dos dois casos para vocês entenderem melhor, e depois nós vamos resolver o exercício para o caso abstrato em que nós temos f e g quaisquer, tá? Então, vamos começar com a letra A. Então, eu tenho um produto aqui de uma função de f apenas com uma função de y apenas. Então, isso é o mesmo que exemplo x mais 1 que multiplica uma função elevado a y. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma função de x vezes uma função de y, tá? Aqui, vamos dar na letra B, né? Vamos dar um exemplo de uma função desse tipo. Z igual a ln de x vezes y, tá? É uma função de x vezes y. Então, na letra A, eu tenho derivada parcial de z em relação a x, que é a derivada parcial em relação a x da função f de x vezes g de y. E aí, a gente vai se lembrar que, nesse caso, o y é constante. Então, a gente vai ter aqui uma constante. Então, se eu estou derivando em relação a x, e toda essa parte aqui eu tenho uma constante multiplicada por uma função de x. Qual é a derivada em relação a x de uma constante multiplicada por f de x? Então, isso é a constante, que é g de y, vezes a derivada de f em relação a x, derivada ordinária que a gente aprendeu lá em cálculo 1, tá certo? Bom, na derivada agora em relação a y, agora o x é constante, tá? Isso é a derivada em relação a y, de f de x, g de y, é a mesma analogia, tá? Quem é constante agora é toda essa parte aqui, f de x. Então, eu tenho uma constante multiplicada por uma função de y. Então, a derivada disso em relação a y é a própria constante, ou seja, f de x vezes a derivada de g em relação a y, derivada ordinária que vocês aprenderam lá em cálculo 1. Então, eu recomendo que vocês apliquem essa fórmula para calcular as derivadas parciais de z em relação a x, para o exemplo que eu dei aqui, tá certo? É bem simples, é só fazer umas continhas rápidas. Vamos para a letra B. Então, na letra B, eu quero calcular a derivada em relação a x da função, vamos lá ver qual é a função mesmo, f de x, y. Então, f de x vezes y. Então, nós temos que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o quê? É a derivada da função externa em relação ao argumento que está aqui, tá? Então, vamos escrever assim, f' de x, y, tá? De x vezes y, vezes a derivada em relação a x de x vezes y. É um pouquinho diferente do que eu fiz no vídeo anterior, porque no vídeo anterior, lembra, eu chamei o x, y de u, então eu fiz a derivada de f em relação a u, que é f' de u, tá? Ou seja, x, y é u.
e depois eu derivo u em relação a x. É a mesma coisa, é só uma questão de notação, tá? Então, isso aqui vai ser f' de xy vezes a derivada de xy em relação a x, que é y. Agora, vamos para a derivada parcial de z em relação a y. Então, é a derivada em relação a y de f de xy. Então, de novo, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, é a derivada da função externa no argumento. Então, f' de xy vezes a derivada em relação a y de x vezes y. E a derivada em relação a y de x vezes y é x, tá? Então, isso dá f' de x vezes y vezes x, tá? Vamos rapidamente fazer o exemplo que eu dei aqui no início. Então, se z é ln de xy, quem é a derivada parcial em relação a x? Então, derivada parcial em relação a x de ln de xy. Então, quem é aplicando a regra da cadeia, como eu tenho aqui, tá? É a derivada da função externa. Então, a função externa aqui é o ln. Então, é 1 sobre x vezes y, porque eu não posso mudar o meu argumento aqui, que é x vezes y. Vezes a derivada da função interna em relação a x. Então, y é constante, então eu tenho constante vezes x, e, portanto, isso é a constante, tá? E aí, você cancela esse com esse e fica 1 sobre x, ok? Supondo y diferente de 0, tá? Ok, gente? O mesmo vocês podem fazer para a derivada parcial de z em relação a y, que eu deixo como exercício. Vai dar, vocês já podem ver aqui facilmente que isso vai dar 1 sobre y, tá? A outra derivada parcial. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dificuldade nesse exercício e no exercício anterior, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. E nos próximos vídeos vamos começar com derivadas parciais de segunda ordem. Então, até os próximos exercícios. Até mais!